32. Eu chamo julgamento liminar de improcedência. A lei chama da improcedência liminar do pedido. Naturalmente dá no mesmo, não muda. Lembra que eu falei ainda há pouco para vocês que se o despacho preliminar é positivo, o que significa dizer que o despacho preliminar é positivo? Que não há nenhum vício na petição inicial. O juiz, em regra, determina a citação do réu. Em regra. Por que em regra? Porque tem hipóteses que o juiz não cita o réu. O juiz profere uma decisão, o juiz julga o processo de modo definitivo, colocar fim ao processo, sem citar o réu. Naturalmente você pode pensar, mas como é que uma professor, vamos ter um julgamento de mérito, vai julgar o pedido? Vai julgar o pedido. E o réu não vai fazer parte? Não. E o contraditório? A discussão já chegou até o STF, ainda no Código de 73, que foi alterado. Essa discussão chegou no STF. E fala assim, está ferindo o contraditório. Tem uma decisão de mérito sem a participação de uma das partes. E a leitura do contraditório que nós fazemos hoje em dia é o contraditório participativo, né? Contraditório como um direito de exercer influência no resultado final do pedido, do julgamento. E nesse caso, poderia cogitar de uma lesão. E o STF disse com razão, não tem lesão nenhuma. Não tem lesão ao contraditório, porque nesse caso aqui o contraditório seria desnecessário. Porque tem que preencher alguns requisitos para esse fenômeno. E veja o nome, da improcedência liminar. Julgamento liminar de improcedência. Por que o réu não participa? Porque ele nem precisa participar, ele vai ganhar. O réu não participa e ganha. Então um dos requisitos elementares desse instituto é que o autor perca em tudo e o réu ganhe em tudo. Ou seja, o réu não é condenado a pagar um centavo, porque o autor perdeu tudo. O pedido do autor é integralmente improcedente. Por isso que prevê ali o caput do 332, o juiz coloca fim ao processo antes mesmo de citar o réu, sem citar o réu. Quer ver? Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, olha lá, independentemente da citação do réu. Por isso que lá atrás eu disse, em regra gera a citação. Por que em regra? Quer dizer, que se está preenchido os requisitos da petição inicial, o despacho preliminar é positivo. Isso vai ensejar a citação do réu? Agora podemos dizer, se não for o caso de aplicar o 332. Porque em sendo o caso de aplicar o 332, o processo começa, se desenvolve e logo termina. Termina antes mesmo de citar o réu. Petição inicial, despacho preliminar positivo. Acabou o processo. E a citação estaria aqui. A citação seria um momento posterior. O processo começa, se desenvolve brevemente e acaba. Sem citação do réu. Nós temos que entender agora quais são as hipóteses, né? Quais são os requisitos, em primeiro lugar, e depois quais são as hipóteses. Dentre os requisitos, logo o começo ali do 332 já indica um requisito. Nas causas que dispensem a fase instrutória. Causa que dispense a fase instrutória. O que é a fase instrutória? É a produção de prova. Então são causas que dispensem provas. Cuidado aqui. No Código de 73 estava previsto assim: nas questões exclusivamente de direito, e continuava. Perceba que mudou. Mudou de questão exclusivamente de direito para causa que dispense a fase instrutória. Questão exclusivamente de direito é que não tem fato. E as provas incidem sobre os fatos, não é? Então, questão exclusivamente de direito não requer prova. Isso é uma verdade. O que não significa dizer que a única hipótese em que não se requer prova são as questões exclusivamente de direito. Não é uma via de mão dupla. A questão que é só de direito não depende de prova. Ok. Mas as hipóteses em que não se depende de prova são maiores do que só de direito. Quer ver? Imagine uma hipótese que é questão de direito, todas são, e de fato. Imagine um caso que tem questão de fato a ser decidida, mas não depende de instrução probatória. É possível uma questão de fato que não depende de instrução probatória posterior? É possível.
Basta que o autor tenha trazido a prova. Então, o autor foi a juízo, o autor tem uma questão fática, imagina, uma questão de direito administrativo, uma função que o autor exerce. Ele tem que provar que ele exerce aquela função. Aí ele traz a prova. Se ele já trouxe a prova, aquela questão fática está provada. Não depende de instrução probatória posterior. Então veja como é que essa expressão ela é mais abrangente que a do Código de 73. Ali está escrito, nas causas que dispensem a fase instrutória. Não é sinônimo de questão de direito. Inclui a questão de direito. A questão exclusivamente de direito dispensa a fase instrutória. É verdade. Mas é possível também que uma questão que não seja só de direito, ou seja, que tenha questão de fato também, não depende de instrução probatória. Por quê? Porque o autor já trouxe toda a prova. Esse fenômeno que nós estamos estudando, o réu não participa. Então, se o réu não participa e tem questão de fato que não vai demandar prova, naturalmente a única hipótese possível é quando o próprio autor já trouxe o acervo probatório na petição inicial. Tá? Então, primeiro requisito, que não tenha prova a ser produzida. Claro, porque se tiver prova a ser produzida, o juiz não vai acabar agora com o processo, né? A prova não vem lá na frente, como nós vimos. Então, se o juiz não está convencido porque não tem prova suficiente, não é hipótese desse instituto. Ele vai ter que chamar o réu para que as partes produzam prova. Tá? Então, o primeiro requisito desse instituto é que não haja necessidade, resumidamente é isso, não há necessidade de prova superveniente. Aí nós podemos cogitar de aplicar agora. Mas não basta, não é apenas esse o requisito. Então, um outro requisito que nós temos é que o pedido, olha a parte final, que o pedido contrarie. O pedido do autor, que vai ser julgado improcedente, deve contrariar alguma coisa. Então veja, é um fenômeno no qual o pedido vai ser julgado improcedente, sem a participação do réu, porque entende-se que a participação do réu é desnecessária, porque ele vai ganhar tudo. Ele nem vai participar e vai ganhar. Então a sua participação seria absolutamente desnecessária, despicienda. O juiz vai julgar tudo improcedente, de modo que o autor não vai ganhar nada, por isso que a participação do réu é desnecessária, e isso vai se dar antes da citação do réu. Esse é o fenômeno. Os requisitos que dispensem a fase instrutória e que o pedido contrarie o que nós vamos ver aqui agora. Contrariar o quê? O pedido do autor contraria esses incisos aí. Aqui não há necessidade de decorar, né? Claro, você tem que saber, vai ler, reler. Mas para resumir esses incisos todos, tratam-se de pronunciamentos vinculatórios. Os senhores verão melhor o modo de atuação dos tribunais no processo num módulo próprio. O módulo dos recursos não se resume apenas a falar de recursos. Nós falamos também do sistema de precedentes, né? Sistema de pronunciamentos judiciais vinculatórios. E um dos efeitos da vinculação é o abreviamento, o encurtamento procedimental. Então, se já tem um pronunciamento judicial vinculatório, se tem uma súmula vinculante do STF, para que você vai prosseguir com esse processo? Se não precisa produzir prova, se o juiz ao julgar está vinculado, para que você vai marcar audiência, vai citar o réu para marcar audiência, para fazer... Então, é um procedimento que vai ter seu curso indevidamente, desnecessariamente. Então, para trazer efetividade processual, que é um dos ganhos próprios do sistema de vinculação, a lei, o ordenamento jurídico, trata de encurtar os procedimentos. Então, se o autor está indo ao juízo para demandar, para formular um pedido contra uma tese vinculatória, o juiz já pode desde logo acabar com o processo. Resumidamente é isso. Não precisa produzir prova. E a tese do autor vai de encontro a uma tese vinculatória, nem todas as decisões são vinculatórias, evidentemente. Aqui o autor está indo contra uma tese vinculatória. E os senhores verão melhor quais são as teses vinculatórias. Então combinem esse artigo 332, artigo 332, combinado com o artigo 927. 927. Tá?
olha lá, enunciado de súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em recurso repetitivo, RESP repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, entendimento firmado em IRDR ou IAC, incidente de resolução de demandas repetitivas, ou incidente de assunção de competência, são pronunciamentos vinculatórios também, que estão no inciso 3º do 927, e o que destoa um pouco é esse inciso 4º. O inciso 4º do 332 não está no 927, tá? Mas é o enunciado de súmula de tribunal local. Por que não está no 927? Porque o 927 trata das hipóteses de vinculação lato sensu, né? E essa hipótese do 332, inciso 4º, percebam, ela não trata sobre direito federal. Ela trata sobre direito local. TJ local sobre direito local. Então é uma lei do Estado do Rio de Janeiro. Qual é a instância máxima sobre a lei do Estado do Rio de Janeiro? TJ do Rio de Janeiro. Porque nós vivemos numa federação, né? A não ser que se esteja discutindo a inconstitucionalidade dela como parâmetro reflexo na Constituição. Aí tem uma hipótese que você chega no STF pelo recurso extraordinário. Mas se é uma lei local, a última instância é o tribunal local. A definição da interpretação daquela lei se dá pelo tribunal local. E o tribunal local tem um entendimento, tem um enunciado de súmula sobre aquela lógica, sobre aquela lei. E o autor vai a juízo contra essa súmula. A lei permite que seja julgado logo, de início, improcedente o pedido. Então percebam, primeiro requisito, não precisa de prova. Segundo requisito, o pedido do autor choca frontalmente com relação a isso aí. Esse artigo 332 é mais um daqueles problemáticos que você tem que ter cuidado, atenção. Por quê? Porque como é que funciona de modo geral a estrutura dos dispositivos? Temos um caput e os incisos complementam o caput. Tanto que o caput termina, quando tem inciso, com 2 pontos, né? Eles complementam. E aí ele está dizendo que justifica a improcedência liminar do pedido quando o pedido contraria e tem ali os 4 incisos. O que você pode supor? Li os incisos, já descobri quais são as hipóteses, acabou. São essas. Mas olha o que o parágrafo 1º diz. É um parágrafo que tem meio que a função de um caput. Que tem meio que a função de um inciso. Olha o que o parágrafo 1º diz. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente. Então é mais uma hipótese. As hipóteses não se esgotam nos incisos. Nesse caso aqui, nós temos as hipóteses no inciso e uma outra hipótese no parágrafo 1º. E qual é a hipótese do parágrafo 1º? Quando for o caso de decadência, de reconhecer a decadência ou a prescrição. Tá? Nesse caso também o juiz vai julgar improcedente, porque decadência e prescrição são fenômenos associados ao mérito, né? São tratados pelo direito civil, pelo direito material. Então esse é julgamento de mérito. Naturalmente o juiz não precisa prosseguir com o processo anos a fio, se ele já reconheceu a prescrição e a decadência. Que elementar perceber o seguinte: prescrição e decadência consistem no transcurso de um certo período, e esse transcurso se dá naturalmente antes da petição inicial. Nós não vimos que o despacho preliminar interrompe a prescrição? O reconhecimento da prescrição e da decadência é sempre... Aqui é a petição inicial. No momento anterior, a prescrição se deu aqui. E a petição inicial vem 1 mês depois. Então, sempre quando tem a petição inicial protocolada, quando começa o processo, já é possível afirmar se a prescrição se deu anteriormente. Naturalmente, o juiz não precisa prosseguir, levar 5 anos de processo para na sentença falar, está prescrito. Você pode falar, mas você não tinha como perceber isso antes, não? Você conduziu com esse processo até aqui porque você não leu, né? Porque a prescrição se dá antes da petição inicial. Se o juiz, nesse momento inicial, já perceber que está prescrito, ele já coloca fim ao processo, afirmando a prescrição. Muito rapidamente, meus amigos, muito rapidamente, porque não é conteúdo dessa disciplina aqui. Não é conteúdo dessa disciplina aqui. Vou fazer uma janela aqui, portanto, vou abrir um parênteses para fechar a análise do artigo 332 dos demais parágrafos.
é o seguinte. Não é a matéria disso aqui, só para deixar o caderno de vocês completo. Tanto no dispositivo anterior, tanto no instituto anterior, quanto nesse instituto aqui, nós teremos uma sentença, né? Lá no indeferimento da petição inicial, nós temos uma sentença sem resolução do mérito. Aqui nós temos uma sentença com resolução do mérito. É uma sentença de improcedência, de não procedência. Está julgando o pedido do autor, dizendo que ele não tem razão, mas está julgando. Então, a coincidência, né, o ponto de contato nos dois institutos gera-se uma sentença. Divergência, distinção entre eles. No indeferimento da petição inicial, a sentença é sem resolução do mérito. 485, inciso 1º. Aqui no julgamento liminar de improcedência, a sentença é do 487, inciso 1º. É uma sentença com resolução do mérito, ok? Ok. Nas duas hipóteses, diante da sentença, cabe o recurso chamado apelação, né? Artigo 1009 do CPC. Da sentença cabe a apelação. Então você teve um indeferimento da petição inicial, não gostou? Você pode apelar. Julgamento liminar de improcedência, não gostou? Você pode apelar. Agora, a apelação, ela não tem o chamado juízo de retratação, que é o efeito regressivo. A apelação, em regra, não tem efeito regressivo. Então, quando o juiz sentencia e você interpõe a apelação, manda para o tribunal vai julgar. Em regra, ele não pode olhar a sua apelação e falar assim, ih, julguei errado, quero voltar atrás. Ele não pode fazer isso, em regra. Nesses dois casos, ele pode se retratar. Então, percebam a sutileza. Nesses dois casos, nós teremos uma sentença no começo do processo. E aí você está pelo autor, teve o indeferimento da petição inicial. Você está pelo autor, teve julgamento liminar de improcedência. Você pode interpor a apelação, porque você recebeu uma sentença e o recurso em face da sentença é a apelação. Artigo 1009. As apelações, as outras, de modo geral, não têm o efeito regressivo. Essas duas apelações, a apelação em face da sentença de indeferimento, apelação em face da sentença que julgou com base no 332. Nesses dois casos, o juiz pode olhar sua apelação e falar assim, ih, caramba, tem razão o autor, errei. Errei, quero voltar atrás, posso. Nessas duas apelações, são apelações sui generis, portanto, são apelações diferenciadas. Essas duas modalidades de apelação ensejam o efeito regressivo, o juízo de retratação. Isso está previsto no artigo 331, artigo 331. Indeferida a petição inicial, era um indeferimento, eu deixei para tratar aqui junto de uma vez, né? Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, naturalmente. Facultado ao juiz no prazo de 5 dias se retratar. Em regra não tem, nessa aqui tem. E também no caso do artigo 332, parágrafo 3º. Olha aí, 332, parágrafo 3º. Interposta a apelação, e no 332 é o julgamento liminar de improcedência, né? Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Ok? Então está visto aí as hipóteses, as características gerais do julgamento liminar de improcedência, a relação que esse dispositivo tem com o 927, com o Sistema Brasileiro de Pronunciamentos Judiciais Vinculatórios, e as características peculiares da apelação em face dele interposta. Tá? Então, acabamos